Olá, cursistas! Aqui é o professor Paulo Davi, do Núcleo de Tecnologia Educacional do Estado do Pará, em Ité, Belém. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade, então, à unidade 4. Agora nós vamos ver a criação de formulários. Na criação de formulários, nós vamos tentar primeiro, da mesma forma como nós fizemos para os outros tipos de arquivos anteriores, documentos, planilhas, apresentações, desenhos. Porém, se nós formos fazer da mesma forma que nós fizemos para os outros, nós vamos perceber que o formulário ele não fica de maneira colaborativa. Então vamos agora começar a construção de um novo formulário e vamos utilizar a atividade intitulada Atividade com Formulário. Então, vamos abrir a atividade, vamos editar e aqui então nós vamos criar um novo formulário. Nós podemos editar esse formulário. Vou dar um nome para ele, formulário 01. Chamar o nome do arquivo também de formulário 01, o mesmo nome. Vamos fazer agora uma adição de uma questão. Por exemplo, esta questão, vou colocar as opções. Pronto. Vou colocar como obrigatória. Então vou criar um formulário bem simples. A intenção aqui não é ir a fundo, de maneira detalhada, a construção de formulários. Nós estamos utilizando a construção de formulários apenas para mostrar as duas formas que nós podemos ver. Ele inicialmente sem estar de maneira colaborativa e depois construindo de maneira colaborativa. Bom, o formulário vai ficar dessa forma. Vou fechar essa janela. O documento já foi criado, o formulário já foi criado. Vou salvar a atividade. Salvando. Então, o formulário 01 aparece aqui na atividade do professor, atividade com formulário, e vamos ver como é que ele aparece para cada um dos alunos. Então, primeiro aluno, indo em atividade com formulário, abrindo o formulário. O aluno ele vai poder responder ao formulário que foi criado pelo professor e não vai poder editar. Essa é a diferença básica que nós temos com relação às outras atividades que foram criadas anteriormente, onde cada um dos tipos de documento, apresentação, planilha e desenho poderiam ser construídos de maneira colaborativa. O formulário também aparece para os demais alunos e para cada um deles aparece também para responder e não para editar. Próximo aluno também, ele entra e o formulário também aparece para que ele possa responder e não para editar. Então agora vamos fazer cada um dos alunos responderem as questões, já que a atividade ela não é uma atividade colaborativa, e sim para que os alunos possam responder os formulários. Depois a gente pode fechar essas janelas, onde o professor vai poder depois acessar a mesma atividade e vai poder verificar as respostas dos alunos e, consequentemente, então, lançar a pontuação, o conceito e devolver a atividade para os alunos. A gente percebe que se a gente acessar o formulário novamente pela atividade criada pelo professor, o formulário vai ser aberto também para responder, mas existe a possibilidade do professor editar. Basta ele clicar no botãozinho para editar. E aí, com isso, ele entra na área de edição e ele pode também verificar as respostas dos alunos. Olhando em resumo, então ele vê todas as respostas de maneira resumida. Clicando em pergunta, ele pode ver a resposta de cada um dos alunos. Então, com isso, ele pode analisar as respostas dos alunos e lançar a pontuação, o conceito e devolver o resultado para os alunos. Mas existe alguma alternativa para que a gente possa, então, construir o formulário de maneira colaborativa? Existe. É o que nós vamos ver a seguir. Então, nós acabamos de ver como podemos fazer para utilizar algumas ferramentas do Google, que nós chamamos de Google Docs, para poder fazer atividades colaborativas. Mas verificamos que, no caso, até então, não dá para fazer isso com os formulários. Será que teria alguma alternativa para se tentar fazer um trabalho colaborativo com o formulário? Existe alguma maneira? Vamos verificar isso agora. Então, aqui no ambiente do professor, nós vamos criar uma nova atividade. Formulário colaborativo. E aí, com isso, então,
eu vou criar esse formulário mais uma vez, da mesma forma como foi feito antes. E agora vou fazer o seguinte, eu vou em enviar, e em enviar eu vou aqui nesse item aqui de baixo, adicionar colaboradores. Clicando em adicionar colaboradores, então eu vou adicionar quem pode editar junto comigo este documento, eu, o professor. Então eu vou chamar o teste aluno, vou chamar o Paulo e vou chamar o outro Paulo. Os três que eu estou querendo que sejam também colaboradores, ou seja, que possam editar esse documento. E aqui ao lado eu tenho a opção de deixar como editor. Então isso quer dizer que todos os três vão poder também fazer a edição deste mesmo formulário. Clicando em enviar, vou chamar também formulário 02. Vou fechar esse formulário e vou criar essa atividade. E agora vamos ver o que acontece com cada um dos alunos quando eles recebem essa atividade. Então, o aluno teste recebeu essa atividade que não foi criada dentro da unidade 1, que ele abre o formulário. Mais uma vez aparece o formulário para ser respondido, porém para ele agora já aparece o formulário para ser editado. E aí então ele pode fazer a edição, editando as questões, como por exemplo, e também os demais. Um dos Paulos. E também este formulário aparece para que ele possa responder. Mas também, como o formulário foi compartilhado com ele, ele também pode editar o mesmo formulário de maneira colaborativa. E aí ele pode criar também questões e editar essas questões. E assim como também vai acontecer com o terceiro. Ele vai receber também o formulário vai abrir para ele para que ele possa responder, mas também ele vai poder editar. E aí com isso ele também vai poder alterar ou criar inclusive questões novas. Por exemplo, essa questão. E aí com isso, fechando os formulários, o professor vai até a atividade, abre o formulário. Então ele pode ver toda a produção dos alunos que foi feita de maneira colaborativa. Voltando para a turma, neste vídeo nós vimos como construir atividades colaborativas com as ferramentas do Google Docs e que existe uma diferença quando quisermos utilizar formulários. E era isso que nós tínhamos para ver nesse vídeo. Até mais!